Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao episódio número 8 do Pimentelcast. Meu nome é Ronaldo Xavier, estou aqui com a doutora Thaís Queiroz, que vai apresentar a nossa convidada. Isso mesmo, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pimentelcast. Hoje nós estamos com a doutora Sheila Sodré, doutora Sheila, que é candidata a desembargadora pelo 5º Constitucional do TJPB. Doutora Sheila, a gente quer dizer que é uma satisfação imensa ter a presença da doutora aqui no Pimentelcast. Olha, a honra e a gratidão é toda minha, porque eu estou aqui diante de dois grandes profissionais com uma das intenções mais belas que eu acredito no nosso direito, que é a comunicação, né? Então, assim, estar aqui como candidata, precisando me apresentar para os meus colegas advogados e receber um convite desse é uma excelente oportunidade, uma iniciativa que realmente merece os parabéns. E eu digo a vocês, às vezes não vai ser fácil, mas é extremamente gratificante compartilhar conhecimento. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Então, para mim, é uma honra. Muito obrigada. Eu espero utilizar aqui com sabedoria essa oportunidade. Doutora, a princípio a gente quer saber um pouco da sua história, o que te fez chegar até a vaga do 5º Constitucional. Olha bem, a minha história é um pouco longa, viu, Thaís? Porque eu vou fazer quase 50 anos. Fica à vontade. Mas uma das coisas que me motivou a colocar o meu nome à disposição da classe para uma vaga que eu reputo de extrema importância, que é assumir o papel de desembargadora pelo 5º Constitucional, que é algo que você é conduzido pelos colegas advogados, é uma oportunidade ímpar que nós da advocacia temos de colocar lá alguém que vai contribuir com o papel e com a importância do papel do advogado para a administração da justiça. E eu gosto de dizer um pouquinho mais, viu, Thaís? Que não é só a administração da justiça, mas algo de extrema importância, que também é uma das funções do desembargador e da desembargadora, que é o papel da gestão do judiciário, que diz muito respeito à minha prática diária, do exercício da minha profissão, da sua, do colega Ronaldo, de todos aqueles que estão nos assistindo. Então, diante da minha história, da diversidade de experiência que eu vivenciei, uma das coisas que me faz me sentir muito mais apta e ter também aceitado esse desafio, a minha facilidade com a comunicação e com a relação entre os meus pares, porque eu acredito que isso faz toda a diferença. É ter empatia, ser independente, mas antes de qualquer coisa, ter sempre uma comunicação não violenta, porque a nossa profissão muitas vezes nos coloca em lados opostos e que um pouco, às vezes, de falta de inteligência emocional, porque nós somos humanos, isso é algo que a gente tem que desenvolver, às vezes a gente leva para o pessoal e quantas vezes a gente vê colegas se estranhando nas vias judiciais por problemas que eles deveriam ser apenas técnicos e não envolver emocionalmente. Então, imagine isso como desembargador na hora que você vai ter que lidar com dois colegas, muitas vezes, brigando por lados opostos e você ainda tem um terceiro, que ali é um juiz, que pode ter uma decisão anulada, né? E aí vai. Então, realmente é de extrema importância. Então, assumir esse desafio, porque eu quero realmente me dedicar ao máximo a essa campanha, chegar lá, me apresentar e estar apta realmente para representar a advocacia e lembrar sempre aos meus pares, quando lá estiver como desembargador, o quanto nós, como advogado, ou não vou estar mais como advogado, mas como os advogados são essenciais, porque são os advogados que vão nos provocar, são os advogados que irão levar as demandas, as insatisfações do povo
até o judiciário ou até o Estado, né, pela representatividade dos desembargadores. Então, foi isso que me moveu e aceitei esse desafio, porque não é um desafio fácil, viu, Ronaldo? Verdade. É tanto que nós, advogadas, somos 8 candidatas apenas. E olha que eu conheço advogadas com a capacidade incrível de gestão, como líderes, mas que nem todas aceitaram o desafio, ou não está preparada, ou não acredita que é a sua hora, e também por conta de várias outras implicações. Então, para mim, me honra, além disso, ainda me honra estar disputando esse pleito com 8 colegas, assim, brilhantes. Doutora Sheila, dentro da OAB, a doutora foi uma das idealizadoras da comissão da advocacia pro bono. Queria que a doutora falasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia e como é que funcionou na época a comissão dentro dessa matéria, dentro dessa advocacia pro bono. Eita, você me fez recordar uma coisa muito bonita, inovadora. Sim. E que me deu muito prazer. É tanto que eu nunca me envolvi com políticas de ordem. Sim. Mas quando eu comecei a estudar a advocacia pro bono, eu fiquei, meu Deus, por que nós, advogados, não podemos fazer uma advocacia pro bono de forma estruturada, como o próprio regimento? Porque até então nós não tínhamos. Você sabia que nós, advogados, éramos proibidos a trabalhar de graça? Nós tínhamos a resolução que nos proibia fazer, entre aspas, que para mim é uma forma de caridade, com a nossa capacidade intelectiva, por medo, e aí partindo do princípio que nós éramos desonestos, e aí tratando de má fé, que nós iríamos aproveitar essa oportunidade para fazer uma captação ilegal. Então, como é que a própria instituição já nos vê com maus olhos e já nos priva de fazer um trabalho de extrema importância para a coletividade? Então, e aí veio a resolução do Conselho Federal, assim, normatizando de forma técnica brilhante o trabalho pro bono via advogado, né? Contanto que ele não fosse uma advocacia, não fosse, como é que eles excessiva, né? Tudo isso de forma bem regulamentada. Então eu digo, por que não essa oportunidade? E ofereci ao presidente na época, mostrei o projeto, pedi autorização para abrir essa comissão. Eu fui atrás de um grupo jovem, uns advogados assim recém-formados, com uma garra, sabe? Quando você sai da faculdade, Ronaldo, não é, os olhos estão brilhando, estão com estão ainda confiando e estão assim com aquela certeza de que realmente nós fazemos a diferença no mundo. Então eu peguei um grupo de jovens, acho que eu era a mais velha do grupo mesmo, e nós montamos um projeto belíssimo. E dentro desse projeto tinha também um programa digital, onde o programa iria fazer a distribuição automática das pessoas que iriam precisar dos nossos serviços, que era dessa comissão, que a comissão ia fazer a ponte entre as pessoas carentes que estariam nos buscando e os escritórios de advocacia que iriam se cadastrar nesse programa de controle, de distribuição automática, o qual, quando eles preenchessem o nosso formulário, eles poderiam optar em receber de 1 a 5 processos por ano. E como nós descobrimos por meio de pesquisas que a demanda maior que nós tínhamos e de pessoas mais carentes era exatamente a advocacia de família, era pensão alimentícia, era reconhecimento de paternidade, o qual a própria Defensoria Pública estava realmente sobrecarregada, a gente ia iniciar o nosso projeto pro bono exatamente com essas pessoas. Além disso, nós conseguimos nessa época fazer um belo convênio com a Universidade Federal, porque eram os alunos de prática jurídica que iriam exatamente atender, fazer a triagem dessas pessoas carentes, porque iam provar a carência realmente, que eram pessoas de público da Defensoria. Então o projeto era muito bonito. Eu estive pessoalmente com o próprio ministro Barroso e foi ele que me passou, eu fui lá pedir apoio para ele, na época, que era uma pessoa que eu tinha um acesso, para ele poder vir dar uma palestra para falar
sobre advocacia pro bono, e ele me deu contatos de pessoas incríveis a nível de ONU, a nível do pro bono internacional, que era Marcos Fisch. E só que, infelizmente, de gestão em gestão, eu acredito que eu dei a minha contribuição, fizemos formulário, fizemos programa, e aí, depois de 2 anos, quase 2 anos e meio, eu saí da comissão, mas nós deixamos um trabalho belíssimo, porque um dos objetivos da comissão pro bono era exatamente poder incentivar os nossos colegas a fazer um trabalho mais próximo com a comunidade carente, e é muito difícil na advocacia a gente não ter escritórios, Ronaldo, que queira fazer esse trabalho. Você sabia que a maioria dos nossos colegas advogados, de alguma forma, eles já prestaram algum serviço pro bono? Verdade. Então, assim, por que não dar publicidade a isso como instituição OAB? Olha como isso, pra gente, perto da própria... Você sabia que a prefeitura também de João Pessoa não tem uma defensoria pública municipal. Então, você tem noção da carência que é a capital? E quando você está com uma coisa inovadora, como era essa comissão, a gente estava fazendo por bloco, ia começar com a capital, e aí a gente ia espalhar pelos outros municípios. E nós fomos modelos. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente, na época, da OAB Nacional, que ficou encantado com todo o material desenvolvido aqui em João Pessoa. Nós éramos os primeiros estados, primeira seccional que estava com um trabalho desse padrão, desse nível. Então, para mim, foi um prazer muito grande participar e ser uma das fomentadoras desse projeto. Lamento não ter, quem ficou, os que ficaram, não ter levado adiante, porque era algo que ia só favorecer e só levantar o lado extremamente positivo que tem a nossa advocacia. Verdade. Doutora, como é ser mãe e advogada? E como a doutora vê a construção da carreira da mulher advogada? Uau, Thaís, você falou uma coisa bacana, até porque para mim, que sou mãe de 3 filhos, e deixa eu lhe contar que como a advocacia foi uma segunda opção no sentido de formação, antes de eu terminar o curso de Direito, eu já fazia administração na Federal e já trabalhava em banco privado. Então, quando eu fazia Direito e administração ao mesmo tempo, eu engravidei. E aí, casei, né? E durante o meu curso, abandonei o curso de administração, e durante os 5 anos, os meus colegas da turma me viram engravidar 3 vezes. Em 5 anos, eu tive 3 filhos, gente. Foi a realidade. E mesmo assim, Thaís, não foi fácil, porque eu trabalhava durante o dia para pagar até a própria faculdade, porque eu fiz no Unip e era privado. Então, assim, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Eu tinha uma turma que hoje é quem está me dando uma força muito grande na campanha, eu ligando para todos eles lembrando de como era, porque eu já era líder da turma, eu já estava na comissão de formatura, eu já era pessoa mesmo com 3 filhos, amamentando, eu ia fazer prova. Então, não foi fácil, mas foi prazeroso, sabe? Quando você já é mais madura, eu já tinha meus 25, 26 anos, quando eu comecei a fazer Direito, você já tem um olhar diferente. Na hora do intervalo, eu não ficava de paquera, o que é normal da juventude. Eu ia para a sala dos professores, fazia amizade com Bismarck, com o doutor Alexandre Belo, que foram as pessoas queridas que me apoiavam, que me davam carona muitas vezes, porque eu, com bucho do tamanho do mundo, não podia dirigir. Então, assim, não foi fácil, mas a gente valoriza as coisas que não cai de mão beijada. Porque quando eu tive a primeira oportunidade de estagiar, eu já fui estagiar quando eu já tinha feito a minha OAB. Foi o meu primeiro contato no escritório da advocacia. E como eu já sabia o que eu queria, porque eu já tinha 3 bocas para alimentar, então eu não perdi a oportunidade. Eu fui trabalhar voluntária num grande escritório da advocacia aqui, que para mim foi uma casa, porque era um escritório do doutor Silvio Torres. E ele tinha uma estrutura de escritório de grandes capitais. Ele tinha plano de carreira para advogado, ele tinha uma universidade, então ele oferecia cursos de graça para a gente, se a gente quisesse fazer especialização. Então eu não perdi uma oportunidade.
eu fiz eu fiz a especialização de tributário, eu fiz uma atualização de legislação, fiz a minha especialização de civil e processo civil em troca de monitoria. Imagina uma pessoa com 3 filhos, estudando, pagando um curso, tendo oportunidade, a gente aproveita todas as oportunidades para crescer. Até porque a gente quer ser o exemplo para os nossos filhos, né? Como a gente também tem a satisfação de investir, porque é muito bom você ter conhecimento, é muito bom você ver que você faz a diferença na vida das pessoas que confiam o direito deles a nós, a advocacia. Nós exercemos uma profissão que tem um impacto tão significativo na coletividade. E, às vezes, é tanto aperreio, é tanto perrengue, que, às vezes, a gente esquece de como nós influenciamos, de como o nosso papel é diferente, como a nossa missão faz diferente. Ou seja, numa aposentadoria que a gente consegue, ou seja, quando você não deixa ele ser lesado por uma grande empresa. Mas é cada detalhe, quando você faz, como advogado, um acordo para que as partes que, muitas vezes, cada um ali tem razão um pouquinho, resolve uma contenda sem muitas vezes até chegar no judiciário. E é você com a sua técnica, é você com a sua paciência que vai fazer a diferença. Então, assim, a gente abre mão, Thaís. Quantas vezes eu botei outras mães para me representarem em reunião de pais e mestres? Quantas vezes eu não fui em casa almoçar? Eu me lembro que quando tive a primeira oportunidade de comprar meu apartamento, eu comprei na frente do colégio das crianças, porque eu não tinha tempo de levar. Então, as crianças só atravessavam a rua. Então, ao trabalhar, eu botava dinheiro em casa, eu já era separada, eu me separei desde 2011, e desde 2011 eu sobrevivo exclusivamente da advocacia. E aí eu vou corrigir uma frase que um amigo meu me fez eu corrigir. Ele disse: Sheila, você não sobrevive, você vive bem da advocacia. E eu esqueço disso, eu vivo bem da advocacia, é exclusivamente dela. E foi com ela que eu eduquei os 3 filhos. Não é fácil para uma mulher assumir cargos de liderança, para uma mulher ter um escritório de advocacia, sustentar, e fomentar trabalho para outras pessoas, não é fácil. E se ela não tiver um companheiro, não tiver também é mais difícil ainda, porque não tem com quem dividir. Verdade. Mas a gente dá conta porque é prazeroso e a gente é capaz de fazer, apesar das dificuldades, e com mais dificuldades do que os homens. Eu vejo, por exemplo, na campanha, que coisa linda, isso aí não é demérito, eu vejo os meus colegas homens todos nas campanhas com as suas esposas lindas, maravilhosas, pedindo voto para eles, ao lado deles, assim. E é incomum eu ver os esposos das minhas colegas apoiando ou estando com elas no mesmo lugar. Então, ainda temos uma sociedade que às vezes dificulta nós mulheres, assumirmos e brigarmos por papéis de liderança política, onde a gente precisa convencer e conquistar votos das nossas próprias colegas. É verdade. Doutora Sheila, acredita então numa espécie de machismo estrutural dentro do judiciário, ou já foi vítima de alguma forma, passou uma situação constrangedora ou foi preterida por ser uma mulher advogada? Ronaldo, olha, eu vou te dizer que comigo eu não senti isso diretamente. E eu vou te dizer por quê. Sim. Primeiro porque eu sou uma mulher, filha de uma viúva que teve quatro filhos e que meu pai, tem uma história, vou ter que contar que meu pai casou com 62 anos. Fui a única família dele. E a minha mãe já tinha 32, desenganada, já morava num sítio, lavradora, num sítio, cuidando dos pais dela, dos meus avós. Então, quando eles casaram, só ficaram juntos 7 anos. E meu pai faleceu, deixando 4 filhos para minha mãe. E ele, como era veterinário, quer dizer, faleceu, minha mãe não ia exercer a profissão. Então, o que foi que ele deixou? Terra para minha mãe cuidar. Então, minha mãe sozinha nos educou 4 filhos. E nós só conseguimos ter uma condição de vida melhor e aí sobreviver pela dedicação da minha mãe e pelo legado do meu pai, que era um autodidata, era uma pessoa humanista, era uma pessoa que me ensinou e me obrigou a ler livros, a ter uma mente humanista. Tanto é que meu pai era um grande defensor, acho que muita gente não sabe, da língua Esperanto, que foi uma língua criada pelos humanistas para que todo o povo pudesse ter uma única língua para se comunicar. Então, esse foi o legado que ele deixou. E a minha mãe me deixou o seguinte legado, que eu não era menor que qualquer homem.
né? Então eu nunca me vi, então nunca me coloquei em um lugar de menor. Sim. Então se eu sentir, se alguém tentou me diminuir por conta disso, eu devo ter levado assim como se não, sabe aquela história que você ignora, porque releva e leva na brincadeira e passa. Então eu não tenho uma história. Tanto é que até antes de ir para a capital para fazer faculdade, eu vou ter que entregar aí, eu fiz curso de datilografia, como também fiz curso de magistério no interior e fiz curso de técnico em contabilidade. Então, a minha carreira, eu sempre convivi com muito mais homens do que com mulheres. O papel, a mulher forte que foi a minha mãe, lavradora, tendo que cuidar sozinha e, claro, por estar na roça, a gente teve que andar muita coisa sozinha, eu aprendi a ser autossuficiente em muitas vezes. Então, não me senti menor, e na advocacia tributária, que é mais ainda, a maioria, majoritariamente masculina, o que você sente aqui, às vezes o cliente tem uma certa dificuldade, tinha mais achando que eu era jovem, viu? Sim. Eu me lembro que eu tive que usar óculos para parecer mais jovem, porque eles, vou dar meu patrimônio para essa advogada, essa menina, e eu já, hoje, por exemplo, tenho 50 e às vezes as pessoas não acreditam que eu já sou uma jovem senhora. Então, essas dificuldades, sim, né? Mais pela juventude do que por ser mulher. Mas eu digo, não é todo mundo que teve o mérito e que teve a sua história forjada por uma mãe forte que sustentou. Uma coisa eu posso te dizer, que boa parte da advocacia, se você perguntar, porque é isso que eu sinto, tiveram mães muito fortes. E muitas criaram sozinhos seus filhos. Mas ainda sofremos, sim, um preconceito estrutural ao ponto dos próprios CNJ colocar uma resolução obrigando os tribunais a terem uma vaga, que é o que vai acontecer agora, específico dentro do tribunal, uma vaga específica, onde só vão concorrer por merecimento ou que seja por antiguidade, só juízas mulheres. Então, para você perceber que dentro do judiciário nós estamos aí o STF, né? Cadê a representatividade feminina no STF? No STJ nós tivemos Daniela Teixeira agora dando um show vinda pelo 5º Constitucional. Então, assim, temos muito ainda que melhorar e que trabalhar isso, principalmente na cabeça de nós mulheres, porque quando a gente toma esse poder, quando a gente se vê, a gente começa a ignorar certas barreiras que são colocadas à nossa pessoa. Muito bem. Doutora Sheila, a doutora faria alguma modificação da forma como a paridade foi desenhada pela OAB da Paraíba? Faria, Thaís. Olha bem, eu brinco que eu tive a oportunidade de discutir isso com um amigo. Se fosse realmente para fazer justiça às mulheres, e olha que nós já somos quase maioria dentro da OAB, essa vaga não era para o homem, era só exclusivo para advogadas. Por que eu digo isso? Nós já temos 2 belíssimos colegas homens ocupando a vaga no tribunal. Por que não? Olha que coisa linda. Nós não somos o primeiro estado a ter a paridade na OAB. São Paulo teve recentemente, né, que foi muito bem aceito, foi bem trabalhado na vaga do 5º em São Paulo. Mas olha que coisa boa, se fôssemos nós o primeiro estado a reconhecer a necessidade, nós teríamos quantas mulheres candidatas? Com certeza eu te digo, Thaís, que não seria apenas 8 mulheres candidatas à vaga. Teríamos um número maior, nós advogados iríamos ganhar muito, porque eu tive ao longo dessa campanha, que para mim tem sido um presente, conhecido donas, assim, gestoras, proprietárias, de advogadas que, assim, militam na advocacia com um poder de liderança incrível. No certo. Então, aí é que eu fiquei feliz de ver mulheres, eu não vou citar nomes aqui, porque, olha, mas tiveram mulheres, assim, com escritório, empregando mais de 10, 15 colegas advogados, assim. Então, nós temos muitas mulheres com capacidade técnica de liderança para estar num cargo de representatividade. Então, eu acredito que seria isso. Mas, como eu sou uma pessoa extremamente otimista, eu sou uma pessoa que vai estar o tempo todo buscando o lado positivo das coisas, eu digo a você, foi um excelente passo.
parabéns aos meus colegas, parabéns a todas as pessoas que lutaram por isso, que não só foram advogadas, tiveram grandes colegas advogados do próprio conselho apoiando, incentivando. Então, tão de parabéns. É o grande começo, porque o papel da mulher, o papel ativo da mulher, a história é que a gente vai conseguindo degrau por degrau, é pequeno. A gente, para votar, a gente conseguiu o voto depois de muita luta, mas assim era limitado para depois abrir de forma para as que já, independente de ser ou não formada, de ter ou não independência. Então, assim, vamos ficar felizes porque foi uma excelente conquista. Agora, vamos garantir que nós realmente tenhamos votação expressiva em mulheres. É isso, Thaís, que vai fazer a diferença. Eu brinco muito que as consequências dos nossos atos a gente só percebe no futuro. Então, vai ser um futuro muito, muito, muito próximo, onde a gente vai ver como esse ato, como esse degrau que nós alcançamos agora foi importante para a advocacia e para o povo paraibano, tá? Então, assim, tão de parabéns. Eu só alterava isso, mas acho que a gente está indo bem. O copo está, assim, quase cheio, eu diria. Muito bem. Doutora Sheila, um dos objetivos do Pimentelcast é levar, assim, informação de qualidade, principalmente para o advogado iniciante, que quer aprender aqueles macetes, né? Quer ter aquelas dicas também de como exercer melhor sua profissão. Que conselho você daria ao advogado que quer iniciar no direito tributário? Essa é a primeira pergunta. E que conselho a doutora Sheila daria para a doutora Sheila quando iniciou no direito tributário, erro que cometeu, e diria assim, doutora Sheila, isso aqui, se eu fosse você, eu não faria novamente? Perfeito. Olha, a primeira coisa que eu vou te dizer que fez toda a diferença para mim como jovem advogada, e aí, mas eu estou dizendo jovem advogada, porque eu já era madura, né, para exercer a advocacia. Eu digo a todos os jovens advogados que eu já tive a oportunidade de palestrar para eles network. Valoriza os seus mestres, valoriza os colegas advogados que têm mais experiências do que você. Tenha bons relacionamentos com eles, porque no início da carreira a gente vai precisar muito consultar. Sabe aquela ideia, hoje em dia ficou na moda a ideia de coach. Tá, eu vou usar o coach aqui só porque é algo bem comum. Mas imagina a honra que a gente tem, e eu digo para mim, que já tive vários estagiários, que coisa mais prazerosa quando eles me ligam, professora, tô com um problema, tô com um caso assim, qual é o problema? 10 minutos você dá ali bate-papo e você passa uma informação. Você não tem noção, eu hoje, com quase 20 anos de advocacia, quantas vezes eu não já liguei para os meus colegas? Quantas vezes eu paro, quando eu vejo que o problema está e está longe da minha, assim, mesmo dentro da minha área, mas algum problema ali processual, na hora eu pego o telefone e eu ligo para os melhores. E eu digo, sabe quem é o melhor? É o que tem mais experiência do que eu naquele caso. Verdade. Isso chama-se, sabe o quê, Ronaldo? Humildade. É verdade. E quando você tem humildade e você tem sede de saber, é tão bonito, é tão bom. Eu me lembro muitas vezes na oportunidade de ter feito o programa Café com Direito, de ter contato tipo com Roque Carrasa. Poxa, nunca imaginei na minha vida de estar entrevistando, de ficar uma tarde com ele, depois ir para um jantar à noite, deixar no hotel uma pessoa e passar o tempo todo conversando com a pessoa que eu estudei. E aí a pessoa está ali, você, meu senhor, tirar proveito da situação, não é assim, ser uma pessoa interesseira, mas, senhor, imagine você diante daquele mestre, daquela pessoa que você idolatra, que você busca conhecimento. Aproveita. Então, às vezes, do seu lado, ao seu lado, você tem colegas que podem te orientar e muito. Então, não tenha vaidade tola. Deixa algumas coisas para nós mulheres com os nossos botox, com a beleza, com o nosso batom, que fique por aí a nossa vaidade. Mas em relação a conhecimento, que a gente mantenha sempre contato, esteja sempre presente nos congressos, nos eventos, que seja da tua área. Procure seguir, gente. A internet hoje em dia é uma bênção. O YouTube é uma bênção na vida de qualquer profissional, porque o que não falta são programas como o podcast, o Pimentelcast, passando conhecimento. Então, pegue isso, é no sábado, é no domingo, é agora que a gente tem energia, que a gente tem mais tempo, que não tem menino aperreando, que você tem que fazer o quê? Pegar o máximo de conhecimento. E isso se faz com simplicidade, e isso se faz realmente pedindo socorro e fazendo
parcerias. É outra coisa que eu demorei muito a fazer, que é isso que a doutora Sheila, de quase 50, ia olhar para de 24 e dizer: Sheila, se você ama tanto direito tributário, procure os profissionais que são de outras áreas e faça a parceria. Só que naquela época, Ronaldo, nós não tínhamos o que nós temos hoje, que é a possibilidade de termos contratos de parceria profissional com colegas, contratos legais, com cada um dando a sua nota fiscal para o cliente, e isso de extremo bons olhos. Eu faço isso hoje, e olha que eu brinco muito porque eu advogo muito até os próprios colegas advogados, né? E é muito prazeroso quando você, advogado, e isso para o jovem advogado, não tenha desespero, vai chegar, sabe aquele dia, vai chegar aquele dia em que vai tocar o seu coração, dentre as áreas que você está pegando, porque no começo às vezes a gente quer dar um de clínico geral, quer pegar tudo, e está tudo bem, mas tenha a sensibilidade de identificar qual é o teu melhor trabalho, aonde você se dá de melhor, e é nesse lugar, nessa área do direito que você vai se identificar. Não vá por dinheiro, não vá por outros meios que não a sua própria paixão e identificação no resultado final do que você faz de melhor. Então, essa dica é o que eu digo: tenha paciência e vá fazendo o que aparecer, se for essa a tua vontade, e ao longo do tempo você vá se especializando, vá buscando se aprofundar nas matérias, que você vai ver que com a advocacia a gente vive muito bem. Que passa perrengue, muitos, mas que ao final da carreira, se você persistir, porque a gente mata 1, 2, 3, 4 leão por dia, vale a pena. Não só pelo reconhecimento financeiro que a gente vai adquirir, mas exatamente pela ação que você vai ter na vida das pessoas que confiaram direito, que te tocaram, pela confiança na sua técnica. Muito bem. É só não desistir, né, doutora? É só não... Porque bate, Thaís, eu imagino. Importante. Porque passa alguns colegas e falam: doutora, isso é tão cansativo. Olha bem, eu já perdi alguns colegas para medicina. Eles dizem: doutora, é tão diferente. Porque, Sheila, quando chega algum paciente para falar comigo, ele já pagou a consulta para minha assistente lá na frente, ele entra comigo, ele passa 20, 30 minutos, eu mando ele voltar para poder fazer vários exames, para só depois dos exames eu poder dar um parecer, medicar. Então, assim, com a advocacia não, Sheila. Eu, às vezes, tinha que convencer o cliente. Primeiro, eu é que tinha que convencer o cliente que ele tinha um bom direito. Aí ele queria me pagar só no final, né? E ainda com mil dificuldade, onde eu demoraria 1 ano, 2, 3, quiçá 7, como nós temos colegas advogados que atuam na área do direito administrativo, Ronaldo, que depois de 20, 25 anos é que eles começam a receber o fruto do seu trabalho. Verdade. Aí tem outros que dizem: nosso colega fulano agora está milionário, que recebeu os precatórios. Eu digo: você não tem... Eu já tive a oportunidade de ler essas petições, de ler as 10, 12 mil páginas de um processo que os colegas estão hoje, depois de 20 anos. É aquilo que você disse, doutora Thaís: persistência. Demora, o que não era para ser, mas quando chega também tem que valer a pena. Mas são esforços de muitos anos. Sim. Verdade. Lembrei até de um caso de uma colega minha do curso de Direito. Já no 3º ano do curso, ela olhou para a turma assim e disse: pessoal, vou fazer vestibular novamente, vou entrar no cursinho. E hoje é médica, né? Saiu do curso de Direito assim também no meio do caminho, porque não tinha essa afinidade. Exato. Acontece. E às vezes precisa, né? Às vezes realmente precisa. E é no início da advocacia que eu digo que a gente está ainda com as lembranças da filosofia, né? Da sociologia, que é quando, nessa questão subjetiva, nessa questão de princípio, que a gente ainda se sente motivado. Porque no dia que tornar comum, Ronaldo, para você ver uma pessoa sendo lesada por um contrato mal redigido, aqueles contratos assim levianos, e você não se incomodar, deixou. A sua missão, aquela história: você já perdeu 90%. Não é por dinheiro que a gente fica na profissão, né? Não é. Então, assim, que algumas vezes dá muito retorno, sim. Outras vezes a gente tem colegas advogados que penam muito na advocacia ainda, né? Tem muitas dificuldades, mas eu tenho certeza que eles
não deixam de ser advogados porque estão sendo um pouco ou não remunerados por essa profissão. Verdade. É verdade. Doutora Sheila, a doutora tem conversado com alguns advogados da capital, do interior. O que é que mais lhe chama a atenção e qual tem sido o maior pleito da advocacia? Adorei, Thaís, a pergunta, e ela é extremamente pertinente, porque foi um dos presentes para mim ao tomar essa decisão de ser candidata a desembargadora, que foi o desafio de pedir voto. Sabe o que é pedir voto, Thaís, para colegas advogados? Era assim, foi o meu grande desafio. Eu brinco que eu até fiz um teste, foi o primeiro colega advogado que eu fui realmente pedir. Pedir voto para colega advogado significa você dizer para ele as suas qualidades, é se exibir nas suas qualidades. E o que a gente aprende no dia a dia? Que a gente tem que ser humilde, que a gente não tem que estar dizendo quais são as coisas que a gente é bom. E aí você tem que dizer para o colega, olha, confia em mim que eu sou boa, eu vou ser uma boa. Menino, foi uma dificuldade. Então eu aprendi a entender que o meu papel, ao me apresentar, eu tenho que me apresentar informando para ele o que de melhor eu posso fazer por ele. E conhecer colegas, ter a humildade de pedir o voto, me deu de volta conhecimento sobre a realidade dos nossos colegas advogados. Alguns com uma realidade linda que assim, me inspirou muito. A turma dos colegas advogados que escolheram o direito previdenciário tem tido êxitos, que é a coisa mais linda de se ver. Muito. Olha, eu ficava assim, feliz da vida, pela estrutura, pela prosperidade da advocacia previdenciária. Eu não estou dizendo que eles não têm problemas, tá? Eu só estou tentando ressaltar o que eu enxerguei. Enquanto os advogados de família, os advogados cíveis nos interiores, por exemplo, reclamaram muito da falta da presença. E aí, quando eu digo da presença, é da presença física, da convivência do juiz com a própria comunidade. Porque você sabe que é esse o objetivo do juiz residir na comarca. É entender um pouco, é vivenciar as necessidades da própria comarca. Porque a comarca de Esperança não é a mesma comarca de Teixeira, não é a mesma comarca, não é as mesmas necessidades que Guarabira. Então, assim, a própria loja tem várias atuações do próprio juiz que realmente necessita essa compreensão, né, das necessidades. Então, essa no interior tem sido uma grande dificuldade. O próprio acesso, muitas vezes, dos desembargadores ao receber os advogados para agendar, para ter uma pauta, né, de priorizar esse recebimento dos próprios advogados que têm a necessidade de vir despachar pessoalmente com os desembargadores. Mas eu te digo que em uma única voz, a reclamação que eu mais ouvi foram dos nossos colegas da área criminal. Eles têm reclamado muito do judiciário em relação à valorização do papel da defesa do nosso cidadão. Então, é na questão do encarceramento como a primeira opção e aparentemente quase como a única opção do nosso judiciário. Então, a queixa foi muito grande em relação à Câmara. Para você ter uma ideia, tem uma frase que virou chavão e quase história de meme dentro do nosso meio jurídico, que é a frase dita pelo advogado Joaquim Lorenzoni, que diz que perguntou em uma sustentação oral à Câmara, a Câmara Criminal, se ali era uma Câmara Criminal ou uma Câmara de Gás. De tanto que é um aprisionamento assim constante, onde os habeas corpus quase que em sua totalidade são negados, tendo que recorrer isso ao STJ, e o STJ fica lá reclamando do número de habeas corpus que chegam até o STJ. Então, essa tem sido as grandes queixas e as que eu considero assim, mais pertinentes. E também essa participação. Eu tive uma entrevista, que eu chamo quase de entrevista, viu, com o meu um colega advogado, que ele cobrou também essa ponte, esse diálogo entre advogado e o próprio Tribunal de Justiça, no que diz respeito às suas resoluções internas, que tem tudo a ver com a gente, com o nosso exercício, e que raramente a gente, de alguma forma, é consultado.
Teve um colega também bacana que reclamou de uma coisa interessante, que ele viu isso no Conselho Federal, que é a participação dos desembargadores que estão no tribunal pelo 5º Constitucional participar das reuniões do Conselho Estadual, para ele lá, nessa convivência constante com os problemas da advocacia, tá? Ele entender a importância e estar mais atento às prerrogativas dos advogados, que estão sendo, muitas vezes, desvalorizadas exatamente na casa que não deveria ser. Né, que é o tribunal, que não deixa de ser a casa onde o advogado ele tem que ter o mesmo grau de hierarquia, de importância que um juiz, que um desembargador, que o Ministério Público. Então, foi essa a grande queixa dos nossos colegas. E você viu, né? Não é pouca. Fazer a pergunta tributarista agora, doutora Sheila. Doutora Sheila, nós pagamos muito imposto no Brasil. Nem as blusinhas escaparam agora. Não é? Pobre do padre Patrick, agora nem os maridos vão poder comprar as blusinhas. Por que aqui no Brasil existe essa cultura de aumento constante dos impostos? Será que é também porque nós temos um judiciário muito caro? Isso reflete de alguma forma esse aumento de impostos também com os custos de um judiciário? Ronaldo, olha bem, eu vou falar aí como uma tributarista, eu sou uma tributarista que sou apaixonada por política. Sim. Não política partidária, se você me perguntar, eu vou saber o nome de pouquíssimos políticos aqui, tá? Muito poucos, salvo os que eu advogo. Eu gosto de política, entendo política por meio do próprio direito tributário, do que o executivo, do que o legislativo, ele faz com os nossos tributos, como ele cobra e depois como ele reverte isso em políticas públicas. E eu vou lhe dizer, o desgosto do brasileiro não é que ele paga muito tributo, entre aspas, é porque ele não vê o retorno desse tributo e a vida dele, o consumo dele se torna muito caro, tornando a sensação terrível de exploração, fazendo com que mentalmente a gente tenha uma coisa chamada caixa 2. Você tem noção da quantidade de auto de infração que nós temos dentro do nosso estado, que a própria Receita Federal ela tem diariamente, porque o nosso brasileiro desconhece o direito tributário, como ele também sonega, é muito grande. Infelizmente ou felizmente, isso a gente está tendo que aprender, nós estamos tendo que seguir a linha e pagar o tributo agora de forma correta, porque nós já vivemos num Big Brother tributário. Tudo que nós fazemos hoje, ele é cruzado pela Receita. E eu te digo, Ronaldo, mais do que nunca, vai ficar assim, quase que instantâneo a nossa declaração de imposto de renda. Não só por conta do Pix, mas por conta do Drex, que é a nova moeda digital brasileira, por conta da própria reforma tributária. Para você ter uma ideia, na reforma tributária, todo o discurso do legislativo, né, e do executivo, que foi quem encabeçou realmente, foi o Executivo Federal que encabeçou essa reforma e também a regulamentação no nosso legislativo, se falou muito que não ia ter aumento de tributo e escapou algumas coisas para algumas áreas, tipo a nossa mesmo, da advocacia, mas em um ponto ele estava certo, viu, Ronaldo? Ele não aumentou consideravelmente a tributação, mas ele fez algo que vai impactar muito na arrecadação, que é os cruzamentos, que são as obrigações acessórias agora, onde banco vai ficar responsável em reter, por exemplo, o ITCMD de inventário. ITCMD, muitas vezes, de doação. Por exemplo, ITBI vai ter uma influência muito grande, porque banco, se você estiver depositando, se você estiver fazendo um pagamento da compra de um imóvel, tipo financiando pela Caixa, o banco vai ser responsável em reter e vai ser o substituto tributário aí para poder reter o imposto dessa transação, coisa que nós não tínhamos, que está sendo aprovado agora, já foi pela Câmara e já vai estar valendo para o ano que vem. Significa que nós temos que ter uma atenção redobrada, porque vai ser mais do que nunca um trabalho realizado de forma por inteligência artificial, por robôs. Não vai precisar da mão humana para cruzar meu gasto com cartão de crédito que eu tenho, um gasto mensal de cartão
cartão de crédito de 10, de 5 mil, de 3 mil, e eu nem faço declaração de imposto de renda. Quando a Receita pega esse gasto, como é que uma pessoa gasta todos os meses 10 mil, 5 mil de imposto de renda, e ele está botando como isento? Quando cruzar, não vai ser um auditor que vai fazer isso, são máquinas, e vai disparar auto de infração, vai disparar notificação para todo mundo com muita agilidade. Então, é só uma questão de tempo. E o Estado, os municípios estão cada vez mais se aperfeiçoando nessa área. E o que é que nós estamos fazendo como cidadão? A gente simplesmente, por sensação ruim de estar sendo extorquido, porque imposto é imposto, a nós o pagamento, a gente cria a versão e a gente não está nem aí. Eu não quero nem pensar. Eu fecho a gavetinha e não vou procurar nem saber o que anda acontecendo com a reforma tributária. E quando a gente formos pegos, seremos isso de forma como uma surpresa, e vai deixar muita gente com parte do seu patrimônio comprometido, porque nós temos ainda, Ronaldo, apesar de nós pagarmos 8%, o teto até 8% do ITCMD, ainda tem muita gente que já faleceu, que tem inventário para fazer, que nunca regularizou, que vai precisar regularizar. Tem muita gente que comprou muito imóvel, está ainda tudo em gaveta, né, nos contratos de gaveta, sem regulamentar. E vou te dizer, a partir do ano que vem, as bases de cálculos do ITBI, do ITCMD, vão sofrer alterações. A alíquota do ITCMD, que é imposto por doação, por herança, tem um teto máximo de 8%. A proposta agora, a regulamentação está indo para o Senado. E vai se juntar, por exemplo, com uma proposta de aumentar a alíquota de 8% para 18%. Desculpa, para 16%. E os estados estão com um lobby bem grande para aumentar para 21. Então, nessa guerra aí, a gente pode ter um aumento considerável. Então, assim, algumas pessoas que já têm contato com o advogado, que já têm uma atenção, já está tomando conta, já está se organizando. Mas eu te digo, tem muita gente com imóveis irregulares que para o ano vão ter muita dificuldade, porque, claro, vão ter que pagar mais tributo. Então, a sensação, Ronaldo, de ter uma carga tributária pesada, que ela está na faixa de seus 37, que a gente trabalha quase meio ano para pagar os nossos tributos, é exclusivamente porque você ainda tem que pagar a educação. Você ainda tem que ter um carro bom para poder vir trabalhar. Você não tem um transporte bacana, com ar-condicionado, onde você não tem, que você vai pegar da sua casa e vir para o seu trabalho. Nós não temos isso. Então, eu gasto tendo que comprar carro, tendo que botar gasolina por mês. Quanto isso representa no meu custo? Então, é essa a sensação que você tem, que eu tenho, que o brasileiro tem. E aí, naquele caixa 2 mental, a gente tenta desviar do leão, muitas vezes fazendo operações com Pix, recebendo honorário de cliente de Pix, sem ter uma ideia de que isso está tudo sendo monitorado pela Receita e em algum momento a conta vai chegar para nós e chega com uma multa de 75%. E o leão está cada vez mais inteligente. Tá, e nós precisamos ficar também, viu? Verdade. Uma aula, né, doutor Ronaldo? Depois ela vai vir aqui só tratar de um tema tributário. Só desse tema aí. Eu gosto. E é como vocês falam, e eu estou muito feliz que nos bastidores vocês me compartilharam comigo a intenção de vocês aqui com esse podcast de levar conhecimento. Isso é muito bacana. Isso é ter uma visão diferente da nossa profissão, porque você vai estar dando conhecimento de forma voluntária, generosa e gratuita para as pessoas, porque eles não vão conseguir executar e exigir esse direito sozinhos. Nós, advogados, somos o instrumento para isso, e que sejamos nós os instrumentos para levar a justiça para essas pessoas. Verdade. É verdade. Doutora, em relação às nossas prerrogativas como advogados, porque a doutora acredita que tem tanto advogado ainda que é desrespeitado. De quem é a culpa e quais são as soluções para isso? Olha, vamos lá. A palavra culpa é meio complicada, tá? A gente fica jogando, sabe? Porque aí às vezes eu coloco até na gente, sabe? A gente advogado, nós
Eu lhe disse no começo, porque eu não tenho nenhuma vaidade tola dizer isso, da minha dificuldade. Você não tem noção. Tem um colega advogado que é Miro, a gente chama ele de Miro, doutor Miro, um advogado excelente. Ele foi o primeiro advogado que eu fiz a experiência de pedir voto. Foi terrível. Ele deve ter saído com a má impressão de mim, porque foi muito difícil pedir voto, falar de mim, me valorizar diante de um colega. Então, às vezes, a gente no início da advocacia, que o nosso número é muito grande, nós não nos portamos com a importância que nós temos para o nosso constituinte, para com a sociedade. E aí a gente não cobra consulta. A gente não se coloca num patamar de importância que a gente deve. Porque muitas vezes a gente fica inseguro. Se eu cobro consulta e meu colega não vai cobrar, aí ele vai para o meu colega e eu perco o mercado. Isso acontece. Então, assim, o advogado, muitas vezes, quando vai para uma delegacia, né, fazer a defesa legítima de algum acusado de roubo, algum acusado de algum crime hediondo, independente disso, ele está exercendo o seu mister, aquilo para que ele se preparou e aquilo que está protegido pela Constituição, que todos nós temos direito ao devido processo legal e à representação de um advogado. Então, muitas vezes, quando ele está lá, o agente ou o delegado, ele olha para o advogado como um criminoso e não como um indivíduo que está ali exercendo um papel assim, belíssimo, que é defender os direitos mesmo de um acusado. Entendeu? Porque ele tem o direito de responder a um processo e esse processo no devido procedimento estabelecido por nós, coletivo, que são as nossas leis, que são as nossas normas. E eles não são vistos dessa forma. Então, quantas vezes a própria comissão de prerrogativa da OAB é chamada, às vezes, por a ação diretamente de um delegado, de um agente, outras vezes até de um juiz, mas quantas vezes um advogado arretado olha, empina o nariz e se impõe, porque eu ouvi muitos casos assim belíssimos, e se impõe diante de uma autoridade e lembra a autoridade quem é ele naquele momento. Ele não é João, pai de família, fulano que mora na rua tal. Ele é um representante e uma pessoa dos tripés do judiciário, da justiça. E ele se posta ali e enfrenta qualquer obstáculo. Mas nem todos nós, advogados, temos imbuído em nós esse grau de importância, essa força que é brigar pelas nossas prerrogativas. Então, eu acredito que nós, advogados, precisamos nos olhar mais para o espelho e nos lembrar quem somos, da profissão, da importância da profissão que nós estamos, e não baixar a cabeça, né? E se postar como tal, se olhar de igual para igual quando estiver dentro de uma audiência, né? E isso vai fazer a diferença. Começando. E, em segundo, também a quem está nas outras pontas da justiça, que é o próprio juiz, que é o Ministério Público, que tem que, cada vez mais, a gente exigir também, deixar claro para ele que não existe hierarquia, e nos olhar de igual para igual, e nos receber, porque o advogado, uma das prerrogativas do advogado é estar aonde o cliente dele está. Então, assim, para ele estar em alguns locais, muitas vezes é negado isso a ele. Né? Em penitenciária, né? Está em um gabinete de um juiz para despachar um processo, porque é necessário, muitas vezes, ir pessoalmente despachar, e ele tem que nos receber dentro, claro, respeitando a ordem de, por exemplo, eu vou despachar e dou de cara no gabinete com mais 2, 3 colegas. Sabia que tem gabinete, tem lugar que não tem nem onde a gente sentar para aguardar ser atendido. Verdade. E imagina, então, assim, o próprio judiciário muitas vezes já estabelece um balcão, já estabelece uma forma física que já nos coloca e já bota uma barreira bem grande do nosso acesso. Então, assim, tem toda essa visão. Eu vou só contar um fato importante em relação às nossas prerrogativas e do aumento da importância, que é o caso, por exemplo, da própria ministra Daniela Teixeira,
que chamou algumas instituições de representação da advocacia para colaborar com algumas resoluções internas do STJ. Já imaginou se nós, advogados, as instituições do consumidor, do direito criminal, fossem chamados quando tivesse alguma resolução a ser confeccionada, a ser discutida dentro do tribunal, a gente ser chamado como representante para também contribuir, seria brilhante, né? Então, eu acredito que a gente precisa ter esse olhar diferenciado, sim, para a gente valorizar mais as nossas prerrogativas. Ok. Doutora Sheila, estamos quase chegando ao final do nosso podcast. A hora voou. Nem fale. Eu aproveitei a oportunidade. Verdade. E eu queria que a doutora contasse uma história, um caos, uma história marcante, uma história engraçada, que marcou a sua advocacia. Olha, realmente a gente tem bem muitos, mas essa para mim marcou porque foi um pouco engraçado, né? Triste, mas não deixou de ser engraçado, porque era algo que a gente ficava assim, eu não tinha nem embasamento legal para ajudar. Mas foi um cliente já idoso, que esteve no meu escritório desesperado, sofrendo por conta de uma paixão muito intensa que ele tinha tido com uma pessoa que trabalhava na casa dele, que era uma menina jovem, e que tinha prometido a virgindade para ele. E ela tinha dado para um mecânico na cidade do interior, na última vez que ela tinha ido para o interior. E ele entrou na minha sala chorando, desesperado, e queria que eu a processasse por isso. Então, assim, aquela história, você pensa que é anedota, né? Mas realmente isso aconteceu, e ela ficava extorquindo o dinheiro dele, mas no fundo, quando ele fazia, liga para ela, conversa com ela, eu aceito ela mesmo assim. Mesmo assim, então assim, é um caso emblemático, mas para você ver o que nós advogados muitas vezes e os colegas da área de família que o diga, servimos muitas vezes de conselheiros para tomadas de decisões financeiras, tomadas de decisões familiares, como também tomadas de decisões pessoais dos nossos clientes. Então, mais um motivo para a gente valorizar e a gente se olhar no espelho e ver um leãozão bem maior do que a da Receita Federal olhando para a gente, porque somos nós, essas pessoas que temos esse poder de defender e provocar o judiciário. Muito bem. Doutora Sheila, enquanto se prepara aí para o momento final de pedir o seu voto, né, doutora Thaís? Isso. Antes nós vamos pedir a você que está acompanhando nosso programa para fazer o que, doutora Thaís? Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, doutor. É verdade, tem que se inscrever para divulgar, joga no grupo aí da família, do escritório. Colegas advogados, muito importante esse podcast para os nossos colegas advogados saberem quem vão votar, né? E lembrando que também o Pimentelcast, ele tem também um grande trabalho de bastidores, né, doutora Thaís? Sim, nós temos aqui nossa equipe técnica, doutor Ronaldo Alexandrino, que está aqui, Valdilene, doutor Tiago também. Verdade, está sempre dando um suporte aqui. E chegou o momento, doutora Sheila Sodré, de olhar para a câmera 1 e pedir à advocacia paraibana para votar na doutora. Por que votar em doutora Sheila Sodré? Vamos lá, olha, eu disse que eu aprendi, não estou 100% não, mas vamos lá. Querido colega advogado, eu me coloco à disposição da advocacia para ocupar a vaga do 5º Constitucional como desembargadora, para poder levar a diversidade de experiência que eu tive ao longo dos meus quase 20 anos de advocacia na defesa não só da prerrogativa nossa como advogado, mas também ser uma ponte no que eu considero uma das coisas tão importante quanto um bom julgamento justo, que é a possibilidade da própria gestão do judiciário, o advogado que está na ponta, que está enfrentando as dificuldades, ele possa ter uma voz também dentro do tribunal no momento da sua legislação interna. Então, eu gostaria muito de pedir a você
que me siga nas redes sociais, que acompanhe a minha história, que ela desde o início, ela foi muito bem, eu gosto de dizer, muito bem publicizada nas redes sociais, que eu sempre tive o cuidado e sempre tive o prazer de estar fomentando o direito, de estar levando conhecimento jurídico para aqueles que me acompanhassem, porque eu acredito que nós, advogados, fazemos toda a diferença na vida da coletividade em que estamos inseridos. E estando como desembargadora, ocupando uma vaga de advogada lá, é isso que eu quero estar sempre lembrando nas nossas sessões, do papel e da importância que é o advogado, que provoca e que leva realmente a concretude da justiça até o cidadão. Muito bem. Qual o número, e doutor? vote, é isso mesmo, gostei. E vote no número 12, Sheila Sodré, para desembargadora. Olha, eu quase ensaio, olha, esqueci de falar. Gente, muito obrigada por esse carinho, por esse acolhimento aqui nesse espaço brilhante. Nós que agradecemos e seja muito bem-vinda. E esperamos, né, doutora Thaís, já entrevistá-la também, já na lista sextupla, né, após a votação. Se Deus Será quiser. uma honra. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora, pela participação, pelo tempo, né? E chegamos ao final do nosso episódio do Pimentel Cast. Lembre de curtir, compartilhar e até o próximo episódio, se Deus quiser. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.